Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, para a gente trazer atualizações do São Paulo. Vamos falar principalmente de mercado da bola, mas também vamos trazer algumas projeções aí para o confronto contra o Vitória, tá? Para quem não me conhece, prazer, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, faço o trabalho relacionado ao São Paulo, setores do São Paulo diariamente, tanto aqui quanto nas minhas redes sociais. Eu trago informações atualizadas do Tricolor Paulista, exclusivas, apuração, enfim. Conto aí com a sua colaboração para o like, tá? Se você é novo, se inscreva no canal, ative o sininho, repito, vídeo todos os dias aqui no canal e também na descrição do vídeo aí tem o Pix, caso você queira ajudar de maneira financeira, e também tem as redes sociais. Bom, vamos falar de São Paulo. Ontem eu fiz uma live aqui no canal, inclusive se você quiser ver, só passar aí no canal para você acompanhar a live, foi bem bacana, o pessoal interagiu bastante, a gente trouxe algumas atualizações e aqui eu vou trazer um pouco mais detalhado todas essas situações. Vamos começar em relação ao Paul Fernandes, volante do Boca Juniors, camisa 8. O São Paulo já teve interesse na contratação dele em outros momentos. É uma indicação do técnico Zubeldia. O Zubeldia gosta bastante do jogador, gostaria de trabalhar com ele, porque ele já acompanha nos tempos de Boca Juniors. O Paul Fernandes foi um nome que o São Paulo tentou, fez uma proposta oficial de 200 mil euros, foi recusada pelo Boca Juniors, que afirmou que iria utilizá-lo, o jogador, até o fim dessa temporada. Qual que é a novidade? Na última sexta-feira, o São Paulo fez um novo contato para o Boca Juniors, pensando na contratação do atleta. O Boca ele foi eliminado da Copa Sul-Americana na quinta-feira para o Cruzeiro. Então, por não ter mais pretensões continentais e por ser um jogador que vai ter só mais 3, 4 meses de contrato, o São Paulo entende que uma liberação agora pode ser um pouco mais facilitada. Então, o São Paulo entrou em contato para saber se existe agora, neste momento, uma vontade do jogador não, perdão, porque o jogador já teve um acordo do Boca Juniors em fazer negócio, porque o São Paulo tem até uma certa urgência em relação a volantes. Luiz Gustavo e o Bobadilha são os titulares. O Marcos Antônio está se condicionando fisicamente, o Liseiro já está de novo com problemas físicos, e o Galopo está retornando agora. Mas Galopo e Marcos Antônio, existe um entendimento que são dois atletas mais segundos volantes do que realmente primeiro. A mesma situação do Nestor, que tem atuado mais pelo meio. Então o São Paulo precisa de um primeiro volante, o Zubeldia entende que o Paul Fernandes poderia ser uma boa, e com isso o São Paulo fez um novo contato. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para ver qual será a resposta do Boca Juniors. Entrando nessa toada ainda de volantes, Thiago Mendes, a gente já tinha falado aqui abertamente em algumas oportunidades que o Thiago Mendes era difícil. Há algumas semanas, acho que há 2 semanas, eu trouxe que o São Paulo publicamente poderia negar, mas eu cravei que o Thiago Mendes não seria jogador do São Paulo, que o Al Rayyan não iria fazer essa liberação, e não o fez de fato e não vai fazer. Até o André Hernan trouxe na última sexta-feira a apuração dele de que o São Paulo desistiu do negócio, e de fato Thiago Mendes neste momento não será jogador do São Paulo. No final do ano, o São Paulo vai fazer uma nova tentativa, porque existe o entendimento que o Thiago Mendes é um jogador de muito alto nível para o futebol brasileiro. Então, independente das condições que o São Paulo vai ter na posição de volante para a próxima temporada, o São Paulo entende que vale a pena fazer um novo contato, e aí o próprio jogador entende que, seja para o final do ano ou para o meio do ano que vem, quando ele terminar o seu contrato com o Al Rayyan, que ele voltando para o Brasil, ele gostaria muito de voltar a vestir a camisa do São Paulo. Então, São Paulo desiste do Thiago Mendes para essa janela de transferências, mas a porta está aberta para um futuro, para as próximas 2 janelas de transferências. Tá bom? Vamos trazer atualização sobre o Mário Rui. Só não é uma atualização, é uma atualização barra trazendo também como está acontecendo. Situação do Mário Rui. O São Paulo tem um acerto com o jogador, acertou luvas, tempo de contrato até 2026, acertou salários, o jogador tem vontade de atuar no futebol brasileiro. Entre clube e jogador já está fechado, mas ele ainda tem vínculo com o Napoli, então resta o que? A liberação do Napoli. Um cenário parecido com o Thiago Mendes, por exemplo. O São Paulo fez uma proposta de 200 mil euros ao Napoli e estava aguardando a resposta. Essa resposta não chegou.
E o São Paulo tem pressa para fechar logo com o lateral esquerdo, até porque não se sabe ainda o tempo de recuperação do Patrick. O Patrick ele vai voltar para o CT na próxima semana, e aí o São Paulo vai ver uma avaliação, vai entender a gravidade da contusão. Ele está em casa, ele vai voltar aos trabalhos para o São Paulo entender em quanto tempo ele volta. O São Paulo só tem o Wellington para a posição, então o São Paulo está correndo muito para fechar logo com o jogador para esse setor, e aí, por isso, quer acelerar as tratativas com o Mário Rui. O Napoli não respondeu essa proposta, então o São Paulo vai dar uma aumentada nessa oferta, meio que um ultimato, para ver se o Napoli libera, porque é o entendimento de que já que o Napoli não respondeu, é porque em tese a proposta não agradou. Mas o São Paulo conversou com o Napoli, tinha entendido que o Napoli só queria uma pequena compensação financeira. E aí o São Paulo agora vai aumentar um pouquinho essa proposta. Estão falando em algo de 300, 400 mil euros para ver se agora o Napoli vai fazer essa liberação. Então o São Paulo, em relação ao Mário Rui, está nesse sentido. Alexandre. O São Paulo hoje não negocia com o Alexandre. Pode mudar as coisas? O Alexandre decidindo realmente voltar para o futebol brasileiro, pode? Claro que pode, as coisas podem mudar. Mas neste momento, o plano A do São Paulo é o Mário Rui. O São Paulo não está conversando com o Alexandre. O São Paulo já conversou em outros momentos, ouviu do jogador que a prioridade para retornar ao futebol brasileiro seria a do São Paulo, até porque a torcida invadiu as suas redes sociais, por questões familiares, até porque o São Paulo foi o primeiro clube brasileiro a procurar o Alexandre quando ele já estava próximo da saída da Juventus. Então, o Alexandre tinha prometido que iria ouvir primeiro o São Paulo caso ele retornasse ao futebol brasileiro, mas ele avisou desde o primeiro momento que ele iria priorizar o futebol europeu. E até o jornalista italiano trouxe a possibilidade, né, de que ele estava decidido a voltar ao Brasil e teriam 4 propostas para retornar ao futebol brasileiro. E aí vamos ver se realmente o Alexandre vai decidir voltar para o futebol brasileiro, o que ele vai projetar aí para a sua carreira. Mas o São Paulo alega que neste momento não negocia, não que está descartado, que desistiu. O São Paulo não negocia hoje com o Alexandre. Tá bom? Vamos já também confabular aqui, né? A gente já falou aí bastante de mercado. Só um pitaco também de mercado. O São Paulo hoje não negocia também com o substituto do Ferreira, um atacante para jogar pelo lado esquerdo do campo. O São Paulo, ele sempre vai falar que está aberto a oportunidades. O São Paulo sempre vai falar, a gente está olhando o mercado. Se vocês repararem em toda a janela de transferência, o São Paulo nunca chega e fala, o elenco está fechado. Porque o São Paulo avalia oportunidades, analisa o mercado, vai que aparece uma boa possibilidade de contratação. Então o São Paulo nunca descarta a possibilidade de trazer novos reforços. Mas hoje o São Paulo entende que a lesão do Ferreira, mesmo sendo de 2 meses, o São Paulo entende que dentro do seu elenco tem opções para suprir a lesão do atacante, então não está no mercado buscando um novo atacante. O São Paulo entende que dentro do seu elenco tem Michel Araújo, o Nestor, tem o Rato, tem o William Gomes, tem o Henrique Carmo, tem o André Silva, enfim, tem opções ali que podem acabar suprindo. Se não em características, mas em termos de posição, pode acabar suprindo aí a ausência do Ferreira, tá? Só para a gente fechar o vídeo, então, falar sobre São Paulo e Vitória. Estou gravando, né, antes do treinamento de sábado, então depois do treinamento a gente vai ter uma noção aí do que o Zubeldia pretende para esse confronto, mas acredito eu que vai ser com os reservas. Aí fica só a questão de uma dúvida do sistema defensivo. Acredito que ele vai acabar atuando ou com 3 ou até 4 zagueiros por conta de alguns desfalques. Igor Vinícius, Moreira e Lisiero são 3 jogadores que podem acabar modificando o esquema e trazendo uma segurança maior, inclusive para os Zubeldia jogar com uma linha de 4. Mas caso eles não estejam à disposição, que é a tendência, ele deve atuar com 3 até 4 zagueiros. Por quê? O São Paulo não tem laterais hoje para jogar. Se você parar para ver, na direita, o Igor Vinícius e Moreira lesionados e o Rafinha vai precisar descansar. Na esquerda, o Wellington precisa descansar e o Patrick está machucado. Não tem lateral. Então ele vai ter que fazer algumas improvisações. O Juan pode atuar, acredito que o Juan vai atuar e atuar até como lateral direito ou como um terceiro zagueiro. Ou ele também pode acabar ficando no banco. Porque eu vou explicar. Na linha defensiva, o Zubeldia deve mandar ou 3 zagueiros. Acho que o Alan Franco joga, vai depender do desgaste do Alan Franco. Mas o Alan Franco vai cumprir suspensão contra o Atlético Mineiro, porque ele foi expulso contra o Goiás. Então o Alan Franco deve jogar. Então,
numa linha de 3, ele poderia jogar com Ferrarese, Sabino e Alan Franco. Acho que o Ferrarese joga, porque por mais que o Ferrarese seja o reserva, o substituto imediato, em tese, do Alan Franco, ele precisa de ritmo de jogo. Então talvez ele jogue só, a não ser que o Zubeldia fale, não quero porque ele pode acabar machucando, peguei trauma do Ferreira, o meu titular que machucou, então eu vou de Juan. Mas ele vai jogar com 3 zagueiros. Ou ele pode jogar até com 4 zagueiros. Nessa linha de 3, acredito que ele poderia jogar com o Michel Araújo na esquerda e Eric fazendo o corredor direito. Acredito eu, tá? E aqui a gente está confabulando, está trazendo aqui opções. Ainda não é informação, porque eu ainda não estou gravando antes do treino de sábado. Ou ele pode jogar até com uma linha de 4 zagueiros, com Juan de lateral direito, Ferrarese, Sabino e Alan Franco. Algo parecido com o que ele fez no confronto contra o Palmeiras, no Allianz Parque, que ele jogou com 4 zagueiros, porque aí você jogaria com Galopo e Marcos Antônio de volantes, aberto seria Michel Araújo e o Eric, e aí você poderia colocar um Rodriguinho ali para ser um articulador com o André Silva na frente. Acredito que é mais ou menos nesse sentido que o Zubeldia está pensando, tá? Então são essas dúvidas ali que ele tem. Acredito que o Galopo jogue, que o Marcos Antônio jogue, que o André Silva jogue, que o Eric jogue, que o Michel Araújo joga, acho que o Jandrei também joga no gol, Ferrarese e Sabino também jogam, Alan Franco jogam, então eu acho que está mais ou menos nesse sentido ali para a gente confabular uma escalação. Se eu, Alexander, fosse chutar, eu acho que a dúvida do Zubeldia estaria em Juan ou Rodriguinho. Porque aí, com o Juan, você jogaria com esses 4 zagueiros, com o Juan de lateral direito. Com o Rodriguinho, você jogaria com uma linha de 3, o Juan seria sacado para o Rodriguinho fazer a meia. Deu para entender? Ficou meio confuso, mas está mais ou menos nesse sentido, para vocês verem realmente como o São Paulo está sem opções no seu elenco. Né? O Zubeldia vai ter que ser muito criativo para colocar esse time para jogar contra o Vitória. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixe nos comentários, inclusive o time que você mandaria para campo contra o Vitória. Até a próxima, bom final de semana para todos vocês.